Olá pessoal, aqui é Eduardinho do Carteira Rica. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa ferramenta chamada MetaTrader. Na verdade, todos esses traders que atualmente ainda insistem em ficar acompanhando o pregão ali o dia inteiro e fazendo suas operações, eles tendem a migrar para esse tipo de robô. Eu sempre tive um pé atrás com relação aos trades. Eu acho que é um jogo ali de soma zero e isso se reforçou quando eu acessei recentemente um site chamado Active Trade. O Active Trades é uma corretora de Forex britânica e eu vi que agora eles estão sendo obrigados a colocar no rodapé da página que 71% dos usuários daquele site têm perdas, têm prejuízo nesse tipo de operação. Então, muita gente pensa, eu farei parte desses 30% vencedores, mas a situação não é tão fácil, tão glamurosa quanto as pessoas pensam, tá? E além disso, a gente tem a questão das taxas. Eu tenho pesquisado esse mercado aí recentemente, há pouco tempo, porque não é uma área assim em geral do meu interesse, então é mais um interesse teórico, um interesse experimental que eu estou agora voltando para esse campo. E eu percebi também com relação a algumas ferramentas que foram desenvolvidas. Então é sempre importante a gente ver o que está acontecendo. E eu vi um robô, por coincidência também, de Belo Horizonte. O robô inteligente, só que em inglês. E eu percebi que há uma taxa muito alta, então a pessoa quer colocar um robô para operar para ela. E aí ela faz uma assinatura de um robô que é conectado à sua conta na corretora e paga, não sei se o plano mínimo 99, mas o plano convencional 299, R$300 por mês. E ainda vai ter que assinar um robô, então mais 200, R$300. Então ela tem um custo fixo ali de R$600 por mês, mais as taxas de corretagem. É muito difícil que esse tipo de coisa dê certo para o usuário final. Então eu dei uma olhadinha no MetaTrader, porque o MetaTrader é uma plataforma, em princípio, gratuita. Você pode desenvolver ali os seus próprios robôs, pode também assinar robôs, mas eu acho muito complicado como você vai assinar um robô cujo funcionamento você não conhece. Você teria que confiar demais em quem está elaborando esse robô e não é a regra. Muitas vezes você vai assinar um robô ali de alguém que você nunca ouviu falar, só porque talvez ele tenha umas estrelinhas, está bem cotado naquele marketplace. Também é muito difícil esse tipo de decisão. E qual que seria a alternativa? A alternativa é você desenvolver o seu próprio robô. E aí você também vai ter que fazer a questão do tempo, né? O cálculo do tempo, o custo-benefício da relação do tempo e o ganho que você espera obter. Então é muito difícil, eu acho, para um usuário comum desenvolver o próprio robô que seja lucrativo, gastando uma quantidade de tempo que não seja infinitamente superior ao ganho que ele obteria com isso. Então eu acho que isso aí só faz sentido para investidores que têm já um capital muito elevado, muito grande mesmo. Então nem pensar, a pessoa que tem apenas, vamos supor, R$50 mil, não valeria a pena. Mas como aqui é um canal sobre investimentos, eu vou tomar para mim experimentalmente essa tarefa. Até porque muitas vezes a pessoa pensa, Eduardinho, você fala mal de trade porque você não faz. Então resolvi fazer um experimento, tá? Nos próximos meses aí, não muito tempo, porque como não é a minha praia, eu não pretendo dedicar muito tempo a isso, mas nos próximos meses nas próximas semanas, eu vou me dedicar a aprender essa ferramenta e fazer ali alguns robôs e compartilhar com vocês os resultados que eu tiver, para ver se vale a pena ou não, e vou te mostrar isso por aqui. Então, acaba também com aquela crítica, Eduardinho, você está falando de algo que você
não sabe, não pratica. Então tá bom, eu me colocando como um usuário comum, quanto tempo leva de estudo, eu vou computar o tempo meu de estudo para eu aprender uma ferramenta como essa e para ver se eu sou capaz ou não de gerar ali algum lucro, ok? Então é um experimento que eu vou fazer e tem quais interesses pessoais que eu teria em aprender com relação ao MetaTrader. Na verdade, eu tentei desenvolver uma ferramenta, estou com ali dificuldades práticas na questão da programação, algumas coisas são bem difíceis, não com relação a dados históricos de ações, isso aí seria fácil manter um banco de dados, tem coisa muito mais difícil que isso, mas aí eu quero ver se o MetaTrader tem ou não algumas coisas que me seriam muito interessantes. Por exemplo, usar algum tipo de ativo como base para cálculos e para operações em outro tipo de ativo. Será que isso o MetaTrader faz? Eu posso tirar sinais, indicadores de um ativo para operar em outro? Não sei, isso eu vou descobrir. E outra coisa, se eu posso fazer um robô dedicado para proteger uma carteira na qual eu tenho interesse fundamentalista. Então vamos supor que uma certa ação ela faça parte da minha seleção de ações fundamentalista. Mas aí, como que eu protejo essa minha ação, essa minha posição de possíveis perdas? Isso é algo que eu acho interessante também. Então, se aquela ação está passando por um momento muito ruim, mas é uma ação da qual eu gosto, talvez um robô que saísse ali naqueles instantes em que a tendência seja notoriamente ruim para aquela ação e voltasse ali depois. Será que isso pode ser lucrativo? Um trade de tendência nesse tipo de ação? Então, são opções para conjugar a análise fundamentalista, que é a minha base, com movimentos de mercado, se é que isso é possível ou não, eu vou descobrir. Então, alguns robôs aí com foco fundamentalista, mesmo que eles não façam esse tipo de análise. Então, eu pré-seleciono a ação e ele tenta ali obter para mim, dentro daquela ação que eu já selecionei por motivos fundamentalistas, um retorno melhor. Então, vou fazer esse tipo de teste. E também com relação ao seguinte, já compartilhei aqui no canal que eu espero para o final ali de 2019 uma queda generalizada nas bolsas, então uma crise global. E eu percebi uma análise interna, então uma análise própria, autoanálise, eu percebi que quando eu tenho os ativos, então a ação X, Y, Z, eu tenho expectativas boas para aqueles negócios, eu me relaciono de maneira afetiva com essas ações. Então eu sempre fui contra comprar ETFs, esses pacotões de ações, por causa dessa abstração. Então naquele pacote, por exemplo, tem um monte de empresa que não me interessa. Mas como eu estou com uma visão pessimista e eu pretendo vender a maior parte das minhas ações no futuro bem próximo, então já comecei um movimento de venda, esse mês eu já vendi ali dentro do limite de isenção do imposto de renda, tenho feito vendas periódicas aí, mas como eu acho que ainda a bolsa vai subir um pouco, aquele último suspiro antes dessa queda, então eu estou pensando em migrar, vender todas as ações individuais que eu tenho, adquirir aí algum ETF para talvez surfar esse restinho de onda que a gente tem para cima, mas também para poder ficar atento ao momento da queda. E aí, principalmente, eu quero ganhar especulativamente na queda. Ou seja, quando a queda finalmente começar, eu quero vender índice futuro para poder ganhar especulativamente na queda e, por fim, quando estiver lá no chão, aí eu vou voltar novamente a comprar as minhas ações. Então, nesse sentido, eu acho que vai ser mais fácil para mim operar em um mercado de queda com essa abstração. Então, no momento que você espera a subida, você se liga àqueles ativos individuais. Mas como eu espero uma queda generalizada, melhor eu não ficar pensando, olha, essa ação aqui é muito boa, essa ação é muito boa, porque eu vou ter dificuldade para vender. São questões bem técnicas isso aí. Você vai, ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, entender o que está passando na minha cabeça.
Então tá bom, se você quiser acompanhar esse desenvolvimento aí, é um experimento. Como eu estou vendendo ativos especulativos e estou tentando ficar mais líquido, nosso canal não teria muita graça nos próximos meses, nas próximas semanas, se eu não arrumasse um experimento, por exemplo, para fazer. Eu teria que ficar aqui falando simplesmente de mentalidade, ok? Então é isso. Próximas semanas a gente começa aí instalando o MetaTrader e conhecendo a ferramenta para poder conhecer um pouco esse universo dos traders, mas é claro, com uma visão bem crítica e bem cética para a gente poder ver se aquilo que a gente pode extrair de bom ou não desse universo, ok? Um grande abraço, espero todos vocês que quiserem nos acompanhar nessa caminhada. Deixe aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal e vamos juntos.